ficar muito prejudicados. Depois eles vão acompanhando aí a gente até... eu entendo que a maioria deva trabalhar e está no trânsito, e a gente já começou, né? O trânsito já está bem puxadinho aí. Vamos falar sobre essa medida de segurança que eu falei aquele dia para vocês pesquisarem. Além da súmula, nós já temos pacificação do STF também. Olha o que acontece. Professor, ele vai ficar lá, então, como pena perpétua, como você falou aquele dia. Não, não vai. O STF chegou a uma pacificação com relação a isso, que não pode superar a pena combinada ao crime. Vamos imaginar aí que é um homicídio, que a pena seria a pena máxima de 20 anos. Então, ele não poderia ficar na medida de segurança mais que 20 anos. Professor, então depois ele vai retornar à sociedade, ele não tem liberação para retorno à sociedade, mas automaticamente vai cessar a medida de segurança. Ele não vai cumprir mais medida de segurança como pena. Aí ele vai para uma clínica, por conta até do governo ou particular, ele vai ficar lá, mas ele não vai estar mais aqui cumprindo a medida de segurança como uma pena dentro do crime o qual que ele cometeu. Para que não tenhamos aí justamente esse caráter de pena perpétua. Tá bom? E vamos começar então a falar um pouquinho agora, voltar para o nosso conteúdo. Aquele dia eu fiz uma retrospectiva com vocês aí em Direito Penal 1, né? Começamos a falar, falei bastante coisa para vocês se relembrarem. Alguns de vocês falaram que não estava relembrando, eu pedi para vocês darem uma estudadinha. Leia pelo menos os artigos do Código Penal, do artigo 1º ao 21, vocês já vão ficar aí, ó, tranquilos. Aí depois, na outra semana, vocês leem o restante, para vocês terem aí só uma noção novamente da teoria do crime. E aí nós falamos, eu fiz a diferença para vocês, falei o conceito, né, do que é sanção penal, fiz a diferença de pena e medida de segurança. Eu acho que eu falei até das vias também, das vias do direito penal, que é diferente das velocidades. Velocidade está lá na teoria do crime. Aqui nós estamos só com as vias. A primeira via aqui é a pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. A segunda via é a medida de segurança. E já a terceira via é o nosso artigo 74, lá da Lei 9.099, que é exatamente a composição civil. Então, as vias, quem é o mentor dessas vias aqui do direito penal é exatamente Klaus Jochim, e vocês têm que guardar esse nomezinho que cai bastante aí em concurso. E, para começar hoje a nossa matéria, é a teoria das penas. Aí os meninos estão falando que estão tentando, mas também não estão conseguindo, nem o Carlos, nem o... Vou falar para elas entrarem... Vocês estão com o WhatsApp aí? Wallace? Wallace, sim, pode falar. Então faz favor, responde os meninos aí para mim, vai respondendo aí dentro do WhatsApp. Fala para eles, ó, na minha tela não tem ninguém. E eu sempre deixo aquele barulhinho como se fosse uma campainha. Para que... Professora, oi. Eu acho que esse link aí, o número dele tá errado. Eu acho que tá errado. Acho que foram 2 links aí. Eu não tenho certeza. São diferentes. Que eu entrei no primeiro que você mandou. O segundo parece que tá diferente. Só dá uma olhada nisso aí. 48. Acho que não tá, não. Eu vou copiar o link aqui e vou enviar para você. Outro link mais antigo. Ó. 56. Será? Vocês entraram em qual? No primeiro? Eu entrei no primeiro, aquele primeiro. Então vamos copiar o primeiro e mandar o primeiro. Eu vou copiar aqui, vou mandar. Para ver se é esse. Manda aí. Ó. E a gente exclui esse outro que vai que ele tá dando erro. Mas isso aqui eu peguei dentro da nossa sala agora. Sim? Eu apaguei o outro. É só enviar aqui, é? Não, pode ser complemento. Vê aí, menino, porque também não podemos deixá-los prejudicados.
com essa nossa internet maravilhosa. Ó, o Carlos está aqui agora. Ó, o Carlos conseguiu. A Flávia também está falando. Ó, o Carlos conseguiu. O Carlos, você estava com qual link? Oi, professora. Oi, Eu estava em outro link lá e a senhora, depois que a senhora colocou esse agora, aí eu consegui. Ah, tá. Mas anteriormente eu não consegui, não. Tá, beleza. Então, vamos pedir para os meninos entrarem nesse. Wallace, qualquer coisa, manda eles entrarem nesse último aí que a gente mandou, ó, que a Flávia tá falando que não conseguiu, a Lia também não. Eu acho que hoje o Teams que tá bem travado. Porque quando eu comecei aqui hoje também já estava assim. Vamos ver se elas conseguem aí. Pronto, vamos voltar aqui então para a nossa... retornar o nosso conteúdo. Carlos, depois você manda também aí, você fez os 10 axiomas, tira a foto e manda aí que os meninos já mandaram, tá? Dentro do grupo mesmo. Vamos lá. Então, nós falamos exatamente lá, nós já sabemos que é uma sanção penal, já sabemos que aqui é uma pena, uma medida de segurança. Agora, nós vamos começar a estudar as teorias da pena. Qual é a teoria que nós adotamos e a finalidade das teorias aqui da pena? Olha, chegou um aluno. Eu acho que agora eles vão conseguir entrar. Por que a gente sempre estuda teoria? Ah, professor, por que a gente não estuda, então, a teoria que a gente adota? Porque sempre vocês vão estar ouvindo as outras teorias, questões com as outras teorias, e se vocês não conseguem diferenciá-las, vocês também não vão saber o entendimento majoritário qual a teoria que a gente utiliza. Por isso que nós estudamos todas as teorias, mesmo que a gente não tenha utilizado aqui, ó, tá vendo? A outra que não conseguiu. Oi, Flávia. Aí a Flávia conseguiu. A Flávia caiu também, ela acabou de entrar e saiu. Eu acho que hoje é o Teams ou é a internet de cada um. Vocês estão tendo... A minha voz está travada? Está lenta a velocidade ou não? Tá normal. Tá normal para mim também, professora. Ah, então eu acho que realmente... Porque é sexta-feira, professor. Como véspera assim? de feriado. Ah, véspera de feriado, sexta-feira, aí que a internet tem que estar bombando para a gente trabalhar, para a gente estudar a teoria das penas. Sexta-feira é um excelente dia para a gente estudar a teoria das penas, vocês não acham? Olá. Pode ser, né? Né? Sexta-feira Sexta-feira é muito ruim, é para ser preso, né, professora? É complicado, né? Pegar sexta-feira só vai sair na terça. Então, é bom não. Bora estudar a teoria da pena, que é mais importante aqui. Vamos lá, então, falar sobre as teorias. Primeira teoria que nós vamos estudar, não me recordo se eu comecei com vocês na teoria, mas eu acho que não. Acho que a gente terminou só nos conceitos mesmo. A primeira teoria da pena que nós temos é a teoria absoluta. Qual é a finalidade da teoria retributiva? A teoria absoluta é só vocês lembrarem quem é pai ou quem é mãe, a teoria utilizada para os filhos. Simplesmente bate sem explicar o porquê, né? É a teoria absoluta. O filho faz alguma coisa errada, você bate e não explica para ele o porquê que ele está apanhando, mas simplesmente você aplica o castigo. É o conceito aqui da nossa teoria absoluta. Então, os autores e fundadores dessa teoria absoluta, com a finalidade retributiva, Kant e Hegel.
os dois foram os mentores dessa teoria. A finalidade da pena aqui para eles era só punir. Então, se você cometeu algum ilícito, você vai ser penalizado, independente aqui da proporção. Aqui nós não tínhamos ainda o princípio da proporcionalidade. O caráter é simplesmente expiatório. Se eu bater em você agora, para que você observe o outro irmão, por exemplo, no caso das crianças aí, que eu trouxe como exemplo para vocês, para o outro irmão não cometer. Então, é exatamente essa a finalidade. Então, o que nós temos de exemplo numa pena dentro da... Ó, o Walter chegou. Walter, boa noite. Boa noite, professor. Que bom que você conseguiu acessar aí. Obrigado. Vamos ver cadê as meninas, se elas vão conseguir. Porque uma já entrou, mas caiu. Vamos lá, a gente está falando sobre as teorias da pena, tá? Começamos aí com a teoria absoluta e com a finalidade retributiva. De acordo com essa teoria, o que nós temos então? Então, se nós temos um mal, né? Justo aplicado aqui pelo o Estado, uma pena, e essa pena é severa. Essa pena vem para mostrar para a sociedade que você não pode cometer novamente outro tipo de crime ou aquele próprio crime que você vai ser penalizado. A crítica é que a pena nem sempre é um castigo, né? Ela não vai... Para nós aqui, a nossa teoria já é diferente, que a gente utiliza a teoria mista, um pouquinho de cada um, com a aplicação de pena, mas sempre buscando a ressocialização. É claro que a pena é um castigo, sim. É um encarceramento, sim. Mas também não é só a penalização em si. Não é só você botar o preso lá na cadeia e deixar ele lá, professor, mas se a gente for analisar a prática, é bem isso que acontece. Mas a nossa lei, ela é linda, né? A prática a gente não vamos discutir, porque na prática realmente não funciona como vem descrito a nossa lei de execução penal. Mas pensando aqui na nossa lei de execução penal, a pena não é só isso. Nós temos trabalhos dentro dos presídios, tem a ressocialização, tem programas que tentam trazer depois esse preso para a sociedade, para o trabalho, né? Alguns realmente não querem, mas outros querem também. Mas a teoria absoluta não é a teoria que nós adotamos. Aí eu trouxe até uma historinha aí para vocês, que Kant conta que se você mora numa ilha, se todo dia o grupo de pessoas vai pescar, busca sua água, e aí tem um preguiçoso que ele quer facilidade. Ele resolve furtar o peixe e a água também ali dos colegas. Para mostrar para os outros, ele aplica uma pena de prisão para ele, privação da liberdade. Só que depois eles ficam pensando o que fazer quando a ilha começa a encher e vai ser coberta pela água. Eles fazem barcos e estão saindo daquela ilha para outra ilha. Só que eles pensam o que fazer com aquele que estava ali furtando. Por quê? Se eles tiram ele da pena e levam, ele não vai estar cumprindo a pena toda. Se ele deixa ele lá, ele vai morrer. Para eles, ele tem que ficar lá e morrer para que ele cumpra toda a pena que foi ali imposta. Para essa teoria, é exatamente esse o entendimento. Então, não adotamos a teoria absoluta com a finalidade retributiva. E aí, depois, nós temos a teoria relativa. Já a teoria relativa, ela vem buscar já uma finalidade diferenciada, uma finalidade de prevenção. Aí vocês vão falar, então é essa, né, professora, que a gente adota no Brasil, a teoria preventiva, né, relativa com a finalidade de prevenção. Aqui a gente trabalha bastante com prevenção. Tem a polícia, tem as políticas públicas, tem o estudo da criminologia, né? Quando você estudar Direito Penal 1, vocês viram exatamente lá o estudo da região, mapeamento da nossa região para a implantação de políticas públicas, para diminuir a criminalização. É um pouco aqui da nossa teoria relativa com a finalidade preventiva.
Então, essa daqui, o Estado vem trabalhar exatamente na prevenção para que não se cometa novas infrações, para evitar que a nossa lei seja descumprida, para evitar que alguém cometa lá o artigo 121, o artigo 125, matar alguém, furto, roubo, para evitar que exatamente esse indivíduo na sociedade não venha cometer o ilícito penal. Só que dentro dessa preventiva, dessa função preventiva, nós vamos ter uma função preventiva geral e uma preventiva especial. Quando nós temos aqui uma preventiva geral, é exatamente a coletividade, né? Buscando o controle da violência, para evitar que a prática de novos crimes. Já na prevenção especial, nós estamos voltados diretamente para o próprio condenado, evitando o quê? Que ele venha aqui a violar a lei novamente. Aí vocês vão falar, professor, então estamos buscando a ressocialização dele? Nem sempre, mas é a maneira de reeducá-lo. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma crítica a essa teoria, que é exatamente com relação à prevenção geral e especial. Com a especial, o papel do direito penal e a pena não é um papel de educação, não é para educar, né? O papel de educação é de quem? É dos pais, não é do direito penal. O papel do direito penal é o quê? Punir. É a punição. Você descumpriu, é o direito penal do terror. Eu venho exatamente aqui implantando o terror na sociedade para que você não cometa aquele delito. Agora, imagine a sociedade. Se você não tem o medo da imposição da pena do Estado, você não vai cometer qualquer ilícito? Vai. Imagina aquela pessoa que rouba um banco, né? Ele rouba um banco e está aí desfilando na sociedade, de carrão, comprou casa, tá doando dinheiro quase para todo mundo. Aí você falou, eu tô aqui trabalhando, ganhando um salário mínimo, me matando, ficando o dia inteirinho, e aquele outro lá tá super bem, eu vou roubar um banco também. De repente, aquele que roubou um banco foi preso. Ele perdeu tudo que ele tinha, ainda tem que pagar o advogado. Aí, se ele não tinha condições de pagar o advogado, ficou pela defensoria. Se tiver, se não tiver, é um dativo. Então o crime não compensa. Porque se a sociedade vê que o crime compensa, é claro que todo mundo vai cometer um ilícito. E a gente fala de corrupção, de tudo no Brasil, mas a gente tem que começar nas pequenas coisas. É nessas pequenas coisas que a gente consegue mudar as grandes coisas. Porque a sociedade em si, o que acontece? Se não temos penalização, não cumpre. Vocês podem tirar como exemplo aí os radares. Por que nós temos os radares? Porque todo mundo anda acima da velocidade. A única forma de que você ande um pouquinho na velocidade é com o radar. E assim mesmo, quem sabe onde está o radar, corre até quando chega no radar freio. Acelera de novo, né? É dessa forma. Então, o papel do direito penal é exatamente punir. É claro que aí nós não estamos falando do direito penal no radar, porque o radar é o Código de Trânsito Brasileiro. Mas é um exemplo para vocês entenderem aqui dentro do nosso direito penal. Também a prevenção geral, que não adianta a gente ter aqui uma instrumentalização do condenado, ter aqui uma intimidação coletiva, também se a gente viola os princípios da dignidade da pessoa humana. Tudo tem que estar dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O Estado não pode vir também ameaçando todo cidadão, mesmo que ele não tenha cometido qualquer ilícito, aplicando o direito penal do terror de todas as formas para intimidar, mesmo em uma comunidade, uma sociedade que não tem ali nenhum cometimento de delito. E aí a última que nós temos, né, é a nossa teoria, é a teoria mista. Mas antes da gente ir para a teoria mista, Germano. Esse é novo, não estava na aula com a gente aquele dia, né? Hoje, tá faltando bastante alunos. Aquele dia a gente estava lotados. Hoje
Não sei se é a internet, não sei se é o feriado, né? Que tá todo mundo já viajando. O que você acha, Walter? Vamos falar só um pouquinho da prevenção. Professora, é o feriado aí. Nem pode viajar. A gente ainda tá na quarentena, né? Tem que ficar em casa, nada. Mas já tá melhorando um pouco. Graças a Deus, né? Já tá melhorando, mas ainda tá longe de ficar no nosso normal. Acho que normal 100% vai demorar muita gente ainda. O normal só vai haver quando tiver uma vacina, né, no caso. É verdade. E ela começar a fazer efeito real, né? Porque as últimas notícias das vacinas aí, não sei se elas vão surgir esse efeito todo que eles estão falando. E ainda mais com essa questão da reinfecção também, que é algo que a gente tem que se preocupar muito, né? É muito preocupante a reinfecção, né? Porque essa semana eu estava assistindo a reportagem dos infectologistas falando exatamente se você pegou a imunidade é no máximo 4 meses. E a reinfecção, né? Então tá. Eu fui infectado e realmente não é algo que se tem que brincar, não. É uma doença fora do comum. Mas graças a Deus consegui passar por ela. Graças a Deus. Que bom. Então vamos lá falar sobre a nossa prevenção geral negativa, de acordo ali com o Fergbar. Ele fala que essa prevenção geral negativa, ela vem só para intimidar a coletividade. É um contraestímulo para a prática de crime. Ele vem falando que isso vai causando uma inflação legislativa e também automaticamente uma hipertrofia no direito penal, fazendo com que as pessoas desacreditem Professora, da só um lei. minutinho. Tem muitas pessoas no grupo que estão tentando acessar a aula, mas não estão conseguindo. Acho que deve ter algo. Tem como a senhora reenviar aí o link da aula, algo assim? Porque para mim também foi um pouco dificultoso essa entrada. Já reenviou o último. Pois é, eu já reenviei de novo, reenviei novamente. Quem entrou primeiro foi o Wallace, o Juliano, e teve mais agora, não me recordo. Mas entraram aí, os 4 entraram comigo. E aí depois os meninos foram falando que estava com problema. Aí a Flávia entrou e saiu, a Rosângela conseguiu agora entrar. Mas alguns estão com problema e eu não sei o que é, porque eu saí da sala para ver, para tentar, mas realmente eu acho que o problema é com o celular ou com a internet que os meninos estão. A Flávia conseguiu entrar agora. Ela entrou, mas automaticamente da outra vez ela caiu. Flávia, tá ouvindo a gente? Bom. Vamos lá falar sobre a nossa prevenção geral positiva. O que nós temos de positivo aqui, então, dentro da nossa prevenção geral? A reafirmação do direito penal. Aí vocês vão falar, essa teoria não é adotada aqui no Brasil, não, professor. Apesar da gente ter uma inflação legislativa, mas a gente não tem como aplicar tanta prevenção geral e tanta prevenção especial como é determinado por essa teoria. Realmente aqui nós não temos tanta prevenção assim. Temos as políticas lá que eu falei, mas não dá para chegar a atingir essa prevenção mínima e essa prevenção geral aqui especial. Então, não é a pena que a gente vá adotar mesmo aqui no Brasil para a aplicabilidade da nossa pena. Agora, a nossa teoria mista, dupla, e se vocês ouvirem também a nomenclatura unificadora, eclética, conciliadora, intermediária, tudo isso é a mesma coisa. São só nomenclaturas diferenciadas de acordo com doutrinadores. E também para cair em concurso, para você falar assim, eu nunca vi essa teoria, eu não sei o que é.
Então, são nomenclaturas que vocês têm que ir se familiarizando para que, quando vocês forem fazer prova da ordem ou qualquer concurso, vocês consigam identificar só a nomenclatura, falar assim, é a mesma coisa, eu estudei exatamente isso, é a teoria que nós adotamos no Brasil, a teoria mista, eclética, unificadora, intermediária ou conciliatória. A mesma coisa. Para essa teoria, o que nós temos? A nossa pena ela tem uma dupla ou tríplice finalidade. A dupla seria a retribuição e a prevenção. Já a tríplice, a nossa teoria diz que nós teremos a retribuição, a prevenção geral e a prevenção especial. Aqui nós buscamos tanto lá a intimidação da sociedade, bem como a educação do preso. É claro que de outra forma, não como dentro da teoria relativa, mas a gente tem um pouquinho de cada uma. E essa teoria é confirmada dentro do nosso Código Penal, lá no artigo 59. No caput do artigo 59, tem lá que o juiz, atendendo à culpabilidade, e aí vocês vão lembrar que quando vocês estudaram a teoria do crime, o que nós temos lá na teoria do crime? A culpabilidade. Se eu não tenho culpabilidade, eu não cometi o delito, né? Então, a gente analisa ali o fato típico, ilícito e culpável. E o que vai determinar é exatamente o último elemento, que é a culpabilidade. Se faltar qualquer elemento da teoria do crime, não cometi nenhum crime. Então, eu não cometi nenhum delito. Não tem como me aplicar uma pena por uma coisa que eu não cometi. Então, o juiz atendendo a culpabilidade, e aqui é exatamente a primeira parte da dosimetria da pena que nós vamos estudar, o juiz analisa exatamente a culpabilidade, se foi crime, segundo, se ele tem antecedentes, terceira, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, também bem como o comportamento da vítima, e vai estabelecer o que seja necessário aqui e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. É com base nisso que ele vai fazer a dosimetria da pena. Então, essa é a primeira fase da aplicação da pena, da dosimetria para o juiz calcular. Não preocupemos com isso agora, porque mais para frente a gente vai estudar tudo isso novamente, aplicando, é claro, aí a dosimetria. Qual seria, então, a finalidade da nossa pena? Para o STF, ele entende que a finalidade da pena é uma reprovação e também uma prevenção. Uma reprovação da sociedade e uma prevenção também, tanto da sociedade quanto do Estado. Então, nós temos o Estado, nunca esqueçam quem é que aplica o ius puniendi aqui, né, no direito penal, quem é que aplica o direito de punir é o Estado. É claro que o Estado vai ser representado no nosso devido processo legal exatamente pelo Ministério Público, mas quem vai aplicar a pena depois, lá a pena mesmo, a prisão-pena, vai ser exatamente o Estado. E aí vocês devem estar imaginando, professor, mas por que a gente está estudando tanta teoria, tanta coisa com relação à nossa pena, e sendo que a gente ainda nem estudou o crime? Né? A única coisa que eu sei é vocês já, porque as meninas me disseram que vocês estudaram do estupro à oferta pública. Então, vocês já até estudaram, não estudaram... Rosângela, você quer falar alguma coisa? O homicídio, né? Mas o estupro vocês já estudaram. A gente nem estudou os crimes e você já está falando aí sobre pena. Mas para a gente chegar nos crimes propriamente dito, a gente precisa saber exatamente o que é crime e depois quais são as penas previstas dentro do nosso Código Penal e como é que eu vou aplicá-las. Eu, juiz, vou aplicá-las na prática. Ah, professor, mas é o juiz. Mas eu, como advogado, eu, como estudante de direito, preciso também saber como é que é aplicada a nossa pena na prática. Para orientar também quem for ser advogado dos meus clientes, preciso automaticamente aí estar orientando cada um. Por isso que a gente estuda a pena antes de estudar o crime.
Se fosse assim, o ideal é que a gente trabalhasse sempre paralelo direito penal e processo penal junto, para que vocês conseguissem o caminhar aí na linha do tempo do direito penal e do processo penal, do nosso sistema penal jurídico aqui, juntos. Que aí eu acho que facilitaria mais o entendimento. Mas sempre vou fazendo um paralelo aí para vocês irem já tendo a noção do todo dentro do nosso direito penal. Então, qual seria essa finalidade? Isso é um HC do nosso STF, tá? Já que ele julgou falando exatamente sobre essa reprovação e essa prevenção. Lembre-se que prevenção vai estar dentro de prevenção geral e prevenção especial. Prevenção geral, a intimidação aqui da sociedade, e a prevenção especial já voltada para a educação, a ressocialização. Para nós aqui dentro da nossa teoria mista, é a ressocialização do preso após ele sair ali do cumprimento da pena. Ou mesmo que lá dentro tenha possibilidade de trabalhos, é obrigatório trabalhar nos presídios de acordo com a LEP, né? Mas se não tem possibilidade, se o estabelecimento não fornece, aí não tem como o preso trabalhar, mas se tiver possibilidade, aí sim é obrigatório o trabalho do preso. A última teoria que nós estamos, e o Wallace ou o Walter, vocês vão olhando o WhatsApp aí para mim, que os meninos estão mandando um monte de mensagem, que o meu tá aqui para ver o que está acontecendo, e aí vocês vão respondendo eles aí, tá bom? Fica aí vocês dois respondendo o WhatsApp, que é mais fácil. A última teoria é a teoria agnóstica. A teoria agnóstica é exatamente do Zaffaroni. O Zaffaroni é um grande doutrinador, né, penalista, um argentino, mas ele entende que o direito penal não tem eficácia à aplicação da pena. Como diz o Kleber Masson, ele fala assim, admiro muito o professor Zaffaroni, mas que nesse ponto eu não concordo, porque se a gente não tiver aplicação de nenhuma pena, como é que eu, Estado, vou punir? Como é que eu vou coibir o cidadão de cometer um ilícito? Imagina nós aqui no Brasil, sem aplicação das penas, né, com relação aos crimes cometidos. Viraria um caos. Não teria, apesar de todos, não só ele, mas alguns outros doutrinadores entenderem realmente que há uma ineficiência na aplicabilidade da pena, não dá para a gente ficar sem essa sensação de punição para aqueles que cometem qualquer ilícito. Mas é exatamente isso que ele fala com relação a essa teoria dele. Ele fala que a pena não cumpre nenhuma finalidade. Ela não é retributiva, ela não é preventiva e ela nem vem aqui buscar neutralização. Então, a privação da liberdade nem neutraliza o indivíduo ali. Aí vocês vão falar, professora, mas aqui no Brasil a gente tem como sim neutralizar. Outros vão falar, não, professora, o PCC ele comanda lá de dentro do presídio. Um monte de gente trabalha, continua preso e trabalha, mas ele preferia 1000 vezes estar aqui na rua, né, na casa dele, comandando de lá. É claro que a gente tem algumas falhas sim, mas a gente tem que ter essa sensação de punição aqui sim, de reprovação da sociedade para aquele que comete um ilícito aqui penal. Senão, não teria realmente essa eficácia aí o nosso direito penal. Combinação das penas. Como é que eu vou combinar as penas? E o que é combinação de penas? Se eu vou aplicar a pena, somente a pena do artigo com multa, multa mais a pena sempre vai estar lá no nosso preceito secundário do nosso artigo. Vamos pegar aí o artigo 121, matar alguém é o preceito primário do artigo 121. Preceito secundário é a pena. Pena de 6 a 20 anos. Lá não tem outra, né, pena, só tem a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Não tem multa. Então, eu, juiz, se tiver algum homicídio, eu posso aplicar uma pena alternativa, né, uma pena de multa, por exemplo? Não, eu não posso. Eu só posso aplicar o que está descrito no preceito secundário do meu artigo dentro do nosso Código Penal.
Então, a cominação da pena é exatamente essa previsão. O juiz vai aplicá-la a cominação em abstrato. Quem aplica a pena exatamente no caso concreto é só o juiz. É o juiz que vai aplicar a pena. Ah, professor, o titular da ação penal é o Ministério Público. Mas o Ministério Público, ele só é o titular da ação penal. Ele não é o órgão que julga, ele é o órgão acusador. Ele não tem papel de julgar, mesmo porque o nosso sistema é o sistema acusatório. O sistema penal adotado aqui é o sistema acusatório. E o sistema acusatório significa o quê? Significa que eu tenho um juiz que vai julgar, um advogado que vai fazer a defesa e um órgão que vai acusar, que é exatamente o Ministério Público, a não ser que nós tenhamos uma ação penal privada, que aí nós vamos ter particular, e o Ministério Público vai ficar somente ali como fiscal da lei. Então, a cominação da nossa pena, a previsão está lá no nosso artigo 53, as penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal. O que quer dizer isso? Quer dizer que na minha parte especial, quando eu começo lá no artigo 121, eu tenho o crime, o tipo legal em cima, no meu preceito primário, e tenho no meu preceito secundário a minha pena. Todos os artigos, se vocês observarem aí, a partir do 121, vão ter lá no preceito primário a tipificação e embaixo a pena. Aí nós vamos ter as penas isoladas, alternativas, cumulativas, que o juiz vai aplicar somente uma ou outra, ou aplicar as duas. É o que nós vamos falar agora. As penas isoladas. Quando é que o juiz vai aplicar uma pena isolada? Quando o próprio artigo trouxer. Então, se o artigo trouxer que a pena é de reclusão de 6 a 20 anos, o juiz não pode aplicar multa, o juiz não pode aplicar outra pena a não ser essa. Ah, professora, mas aí ele pode aplicar 5 anos? Não, o mínimo é 6. Ah, então ele pode aplicar 20, aí ele vai fazer todo esse trabalho, nós vamos aprender a fazer dentro da dosimetria da pena, para ver quando é e qual é o valor que o juiz vai estar apurando ali com a aplicação da pena. Essa parte é da dosimetria. Já no caso do juiz aplicar a pena cumulativa, nós vamos ter lá no nosso preceito secundário, justamente falando qual é a possibilidade de aplicar ali a pena mais a multa. Artigo 155, se vocês estiverem com o Código Penal aberto, vai lá no artigo 155, tá lá, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Furto, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, isso significa o quê? Significa que eu, juiz, vou aplicar a pena descrita aqui pelo meu preceito secundário, mais uma multa. Então, eu vou aplicar aqui, vamos pegar 3 anos, mais uma multa aí de um salário mínimo, vai depender do que o juiz for fazer na dosimetria, dependendo o valor do bem furtado. Então, tudo isso vai influenciar exatamente aí na nossa dosimetria da pena. Já a alternativa, vocês podem pegar como exemplo aí o artigo 153. Divulgar a alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ah, professor, então aqui o juiz pode aplicar a multa sozinha? Pode. Pode aplicar a pena sozinha também? Pode. Se ele quiser aplicar aqui 6 meses de detenção, pode. Aplicar só um salário mínimo de multa, pode? Pode. Então, é o meu próprio artigo que vai trazer exatamente como é que o juiz vai fazer a aplicação da pena. Se ele vai fazer uma combinação isolada
alternativa ou cumulativa. Isso vocês precisam já, se vocês estiverem fazendo um mapinha mental de vocês aí, e escrevendo para que vocês não se percam quando a gente for fazer exatamente a dosimetria da pena. Isso aqui é muito importante que vocês saibam. A nossa teoria adotada é tranquila, porque é a teoria mista, vocês já entenderam, mas essa parte aqui vão fazendo aí a anotação de vocês. Paralela. Ah, o juiz também pode aplicar uma paralela? Sim. O que é uma paralela? É quando lá no meu preceito secundário, do nosso tipo penal aí, prevê alternativamente duas espécies de pena. Artigo 235. Contrair alguém casado, novo casamento. Se for só contrair alguém sendo casado, novo casamento, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Mas se aquele que, não sendo casado, contrair casamento com a pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Então, o juiz, além de aplicar a reclusão e a detenção, ele pode aplicar aqui também, se for o caput, né, nosso preceito primário, ele vai aplicar a reclusão. Se for o parágrafo 1º, ele pode aplicar tanto a reclusão quanto a detenção de 1 a 3 anos. Aí vocês vão falar, professor, de 1 a 3 anos não vai aplicar detenção, reclusão, vai ficar na detenção. Sim, mas o juiz pode aplicar? Pode. Então, aqui é o juiz que vai analisar qual circunstância que ele vai aplicar. Tranquilos até aqui? Sim? Podemos ir embora. Professora, mas você está corrida demais, tá não? Não sei. Vocês não estão me falando nada. Eu estou Meu Deus. entendendo. Eu estou pressupondo que vocês entenderam tudo. Não. Eu tenho um pouco de dificuldade de direito penal. Tem? Eu tô com o código penal aberto. Você fala alguma coisa, depois você passa para outra, eu tô meio assim, sabe? Meu carro tá devagarinho, sabe, professor? Seu carro tá muito rápido. Desculpa. É bom que vocês me falem, professor, está muito rápido. Os meninos falam, professora, você chegou no 12, calma. Daqui a pouco você leu o código inteiro e eu não saí do primeiro artigo. Ontem foi muito interessante que eu ministrei a aula de processo penal 1 em 2 turmas. E aí a outra turma, ela já está no 2º semestre, então as turmas já foram meus alunos. Nós estudamos introdução ao estudo do direito, e lá eu já trabalhei muito conteúdo voltado para o direito penal, já pensando no futuro. Então, eu entro na sala e vou embora. Aí, os meninos que estão no 1º semestre, aí eu chego, a aula não vai. Aí, eu terminei a aula, passei um exercício. Aí, um aluno falou assim, professora, eu não consigo nem ler o que você passou. Eu falei, mas a gente falou tudo na aula. Ele, não tá igual vocês, Juliano, nesse estilo aí. Mas é assim mesmo. Direito penal é assim, é leitura. Aqui, por exemplo, hoje eu fiz uma retrospectiva para vocês da aula passada da introdução e falei as teorias. As teorias são importantes que vocês consigam identificá-las, mas a mais importante é a nossa, a teoria mista. Se você conseguir entender a absoluta e a relativa, é a mistura das duas para a nossa. Né? A nossa mista eclética, só que a nossa já está voltada aqui já para a justiça restaurativa. Hoje nós já temos essa preocupação dentro do direito penal. Ah, mas eu estava falando sobre isso, e um aluno falou assim, professor, o código é tão novinho, né? Porque a vitimologia, a preocupação da vitimologia hoje é do artigo 59, o artigo 59 continua sendo de 1940. Então, é realmente hoje que se começa a doutrina a preocupar um pouquinho com a vítima, porque o direito penal é totalmente voltado para o réu. Quando vocês estudaram lá a lei penal no espaço, vocês estudaram analogia, estudaram as normas, lá vocês estudaram que tudo tem que ser em benefício do réu. Nada pode vir para prejudicar o réu. Lembra quando vocês estudaram aí revogação, abrogação, ultratividade da lei?
tudo isso pode ser utilizado, é claro, para beneficiá-lo. Então, sempre dentro do direito penal não se houve essa preocupação com a vítima. Agora sim que começamos aí a essa preocupação. Depois que o CNJ implantou a mediação, a conciliação, a negociação dentro do Poder Judiciário, melhorou bastante. E aí tem essa preocupação. Porque a gente acha que não, mas tem muita coisa que a gente consegue resolver sem o Poder Judiciário. A gente pode fazer muita coisa extrajudicial. A justiça restaurativa em condomínios, na comunidade, aquela comunidade, aquele bairro que você mora, a rua que você mora, aquele que bota aquele som alto, que fica fazendo festa todo dia. Que adianta você ir ao judiciário? Às vezes é melhor ali chamar, conversar. É claro que não dá para ser só, por exemplo, se você já foi lá, reclamou e ele não mudou, você tem que ter um terceiro que saiba fazer exatamente mediação e conciliação, porque aí você consegue mostrar para aquela pessoa o que ela está causando no outro. E é muito mais vantagem a justiça restaurativa do que o judiciário. Que adianta você vai ao judiciário, a polícia vai lá, abaixa o som do cara, a polícia vai lá, o judiciário vai lá, aplica uma multa, aplica uma cesta base, uma pena, uma prestação de serviço. Que adianta? Ele vai botar o som novamente. Então, a preocupação hoje é exatamente da justiça restaurativa, para que restaure a paz aí e consigam conviver em sociedade. Condomínio, então, é o que mais nós temos utilizado e tem surtido bastante efeito. Ceilândia tem um projeto da justiça restaurativa bem interessante, aí no fórum já, dentro do fórum mesmo, para fazer nesse trabalho, que tem ajudado bastante aí a comunidade da Ceilândia. Alguém quer falar alguma coisa? Porque parece que o microfone tinha aberto. Então, aí, tá vendo? Posso ir embora. Continuemos, então, na nossa matéria. O que eu quero de vocês hoje com a combinação das penas? Eu quero que vocês entendam quando é que o juiz pode aplicar a pena isoladamente, quando é que ele pode aplicar a pena alternativamente, cumulativamente, paralelamente. É isso. E vocês têm que entender cada um dessas espécies para que vocês, quando a gente chegar lá na dosimetria, vocês consigam analisar. Eu vou dar alguns artigos para vocês. O artigo 7. Oi. Repete para mim, por favor. Combinação das penas isolada, que aí o juiz só pode aplicar o que está no nosso preceito secundário, né? Só no preceito secundário. E lá vai estar o artigo 121, é o melhor para a gente trabalhar, que é o que todo mundo já sabe. Matar alguém é o nosso preceito primário. Vamos lá, espero que vocês saibam ler aí o nosso Código Penal. Quando vocês vão ler o artigo 121, o que é que vocês vão falar? Leia aí para mim o artigo 121, vocês vão falar exatamente o quê? Artigo 121, preceito primário, matar alguém. Preceito secundário, pena, reclusão, de 6 a 20 anos. É assim que a gente lê os nossos artigos dentro do nosso Código Penal. Nos outros tem lá, e aí vocês, não sei se vocês já tiveram, eu sempre ensino meus alunos a lerem os artigos, independente da matéria. Mas em outro, direito civil vocês não vão ler assim, direito civil vocês vão ler artigo 1º, não. Parágrafo 2º, inciso 3º, tá bom? Aqui no nosso é diferente. Direito penal já tem muitas informações que vocês já sabem, porque a gente sempre vai estar utilizando essas nomenclaturas quando a gente for aplicar a dosimetria da pena, quando estuda os crimes propriamente dito, vocês precisam já se familiarizar com essas nomenclaturas. Então, nós vamos ter a isolada, paralelamente, cumulativamente e alternativamente. O juiz vai sempre aplicar o nosso preceito secundário exatamente conforme vem descrito aqui dentro do nosso Código Penal. Se eu tiver só a pena, ele só pode aplicar a pena isoladamente. Se eu tiver pena ou multa, significa que eu posso aplicar uma ou outra. Se eu tiver
pena e multa, como o furto aí que eu li para vocês, ele vai aplicar as duas, a pena mais a multa. Quem comete furto vai receber aí a pena mais uma multa ainda. Lá na sentença penal condenatória, o juiz já vai aplicar as duas. Agora vamos classificar nossas penas. O que nós temos de pena? Artigo 32. Agora que a gente começa a nossa matéria mesmo aí dentro do nosso Código Penal. Antes nós estávamos falando parte teórica, né? Quando vocês pegam aí o código para ler, professora, lá é tão pouquinho. Os artigos da teoria do crime, então, era fácil. Agora, da teoria da pena já tem um pouquinho a mais, nós vamos até o 120, mais a legislação, a LEP, a Lei de Execução Penal. Mas são poucos artigos, o problema é você conseguir entender o que o artigo traz para você e como é que a gente aplica isso na prática, no nosso dia a dia. Artigo 32, decoreba, tem que decorar mesmo, tenho que saber exatamente o artigo 32. Por quê? Porque é a base da teoria da pena, da nossa pena em si, né? Aí nós vamos ter lá, quais são as penas que nós temos dentro do nosso Código Penal? Restritiva de liberdade, restritiva de direito e multa. E aí vocês vão lembrar que nós falamos também sobre, aqui está dentro da pena, mas aí fora da pena nós vamos ter a medida de segurança. Mas de acordo com o nosso artigo 32, aqui nós temos as penas: restritiva de direito, privativa de liberdade e de multa. Decorada mesmo. E aí nós vamos para a nossa Constituição agora, fazer uma revisão lá no direito constitucional. Vamos lá dentro da nossa Constituição estudar as nossas penas. Ah, professora, temos pena dentro do direito da Constituição? Sim, temos lá as proibidas, né? E as que são permitidas. As proibidas são, o rol é taxativo. As permitidas, aí nós temos um rol exemplificativo. Ah, professora, por quê? Porque o nosso Código Penal pode trazer outras penas diferentes das que estão aí na Constituição. Mas as que estão proibidas, não pode. Nós não podemos ter penas aqui como aquelas descritas lá nas proibidas. Vamos ler elas e vocês vão lembrar aí que vocês já estudaram exatamente todas elas. Artigo 5º, que é o favorito nosso da Constituição. Todos os nossos princípios e nossas bases estão exatamente no artigo 5º. Então, o artigo 5º, ele vem dividindo lá as nossas penas em permitidas e proibidas. Quais são as permitidas? Lá no nosso artigo 5º, inciso 46, vem falando lá que a lei vai regular a individualização da pena, princípio da individualização da pena, nós vamos falar sobre ele também, e vai adotar, entre outras, as seguintes medidas. Quais são elas? Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Opa, então aqui nós temos 5. E no nosso Código Penal nós temos 3. Privação da liberdade, restritiva de direito e multa. É que na restritiva de direito está encaixando exatamente as outras modalidades aqui. Quando a gente estiver falando sobre as espécies de cada uma, vocês vão ver. Agora, quais são as proibidas? As proibidas são aquelas que são as cláusulas pétreas que vocês estudaram em direito constitucional, né? Lembra lá? Artigo 5º, inciso 47. Não haverá penas de morte. Ah, professora, a gente não tem pena de morte? Ah, tem sim, salvo caso de guerra declarada. E há também uma discussão dos doutrinadores quanto à lei da aeronáutica, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de lê-la, mas lá na lei da aeronáutica diz que se tem uma aeronave que não se identifica no espaço aéreo brasileiro, ela pode abater. E aí alguns doutrinadores criticam esse abatimento. Por quê? Pode ser considerado uma pena de morte, que a nossa Constituição não permite. Caráter perpétuo,
pena de caráter perpétuo, exatamente o que eu pedi para vocês pesquisarem com relação àquela medida de segurança que nós falamos na aula passada. Hoje nós temos pena com caráter perpétuo? Não temos. Nem é permitido que tenha. Trabalhos forçados? Temos? Não. Aí vocês vão falar, professor, mas você falou que é obrigatório trabalhar lá no presídio, mas não é trabalho forçado, né? É um trabalho como nós da sociedade fazemos aqui. De banimento, temos pena de banimento? Não, né? O que é pena de banimento? Aquela tribo que tem ali aquela pessoa que descumpre e aí ele bane ela não pode voltar mais para aquela comunidade. Aqui, na época da ditadura, os políticos que foram banidos, porque eles eram contra o regime militar e eles tiveram que fugir. Uma pena de banimento. Cruéis, né? Temos penas cruéis? Não, porque a nossa pena está dentro do princípio da individualização, da razoabilidade, da proporcionalidade, conforme descrito o livrinho que eu pedi para vocês lerem, dos delitos e das penas, de César e Beccaria. Espero que vocês já tenham começado a ler. Então, esse rol aqui é um rol taxativo, né? Aquele primeiro rol é um rol exemplificativo. Tranquilos? Podemos ir para o intervalo, assim, porque vocês já aprenderam tudo. E aí, o limite máximo de pena que nós temos hoje no Brasil? Artigo 75 do nosso Código Penal, 40 anos. Então, significa o quê? Significa que eu vou cumprir o máximo da pena, né? 30 anos. Lá, eu vou ficar lá no presídio 40 anos. Antes era 30, agora é 40. Com a lei do pacote anticrime, aí nós somos para 40 anos agora. Tranquilos? Podemos ir para o intervalo? Ou eu posso continuar? Vamos falar das teorias? E aí, Wallace? Ó, o Alcione conseguiu entrar. A Rosângela conseguiu também. Mas está faltando bastante gente hoje. E hoje a gente começa as nossas atividades. Hoje eu já trouxe questões objetivas para vocês, que valem 100 pontos. Os trabalhos eu já tenho nota para vocês. Aí, lembra que eu falei que a gente vai fazendo as atividades, mas eu ainda não tinha a pontuação. Agora eu já tenho a pontuação de vocês. Para a primeira prova é 1000 pontos de provas e 1000 pontos de trabalho. E os trabalhos serão 100 pontos, questões subjetivas e questões objetivas. O trabalho do livro eu vou deixar para o segundo semestre, né? Aqui, o segundo bimestre desse nosso semestre, porque aí a gente vai fazer um trabalho mais elaborado. Eu quero que vocês leiam com calma, porque eu quero que vocês respondam e eu não quero que vocês copiem de lugar nenhum, porque eu vou corrigir uma por uma. E eu quero ver se realmente vocês leram um livro, porque as perguntas vocês não vão achar as respostas na internet, vocês vão ter que ler o livro mesmo, para vocês analisarem as situações que eu vou trazer para vocês, tá? Se vocês quiserem ir para o intervalo agora, quem chegou agora por último, não sei como, o nosso intervalo é às 20h40. Só que agora eu vou começar a teoria, e não vai dar tempo da gente falar sobre a teoria das janelas quebradas, dos testículos espedaçados antes. 10 minutos, acho que não dá. Então, professora, assim, eu já entrei bem atrasada, né? Então, não peguei quase nada do que a senhora explicou. Como as teorias, para não parar no meio da explicação, é bom a gente entrar no intervalo agora. Acabei de entrar, já saí para o intervalo mesmo, mas quando explicar as teorias, já pegar de uma vez até o final. Ah, então tá bom. Então, combinado, vamos fazer isso mesmo. Já que vocês conseguiram, a Flávia, ela entrou, mas ela não, parece que não tá funcionando, alguma coisa. Deve ter caído a internet, alguma coisa assim. Hoje, alguns... Eu tô aqui, professora. Ai, olha, isso era uma tática, só para ver se a Flávia falava com a gente. Professora, é porque eu tava dirigindo. Flávia, dirigindo, assistindo a aula, não pode.
É o único jeito. Eu falei exatamente isso quando os meninos chegaram aí. O Wallace, eu estava até falando, a maioria vai estar no trânsito e aí fica desse jeito, tá? Entra e sai, cai. É porque eu trabalho no hospital, então eu saio do plantão muito tarde já. Ah, você sai 6 horas. Ou 7. 7 horas? É longe da sua casa? Eu trabalho na Asa Sul, no DF Star, e moro em Taguatinga Norte. Ah, é bem longinho mesmo. Não, então tu vai ter que ir ouvindo pelo menos, mas aí tu bota o fone de ouvido, ou senão você conecta o celular no Bluetooth, né? Para você e não olha a professora, deixa a professora falando lá e só vai ouvindo. Tá bom. Então vamos aí para o intervalo, 20 minutos, faltando 10 para as 9 a gente volta. E aí, para vocês que chegaram agora, a gente hoje... Professor! Oi? Mas agora gerou uma dúvida. Há uma tipificação sobre dirigir teclando no nosso ordenamento jurídico? Existe Dirigir crime? com celular é proibido, sim, tem legislação, código aí, multa para quem anda com celular. Não, mas já está tipificado isso no... Eu nunca... Sim, código de trânsito, procura lá depois para você ver. Legislação, não é crime, Faz tempo isso. Vamos fazer uma diferença, não é crime. É uma infração administrativa, não é crime. Aqui, o crime não é. Beleza. Eu só vou levar uma multa, mas eu não vou responder por isso no direito penal, não. Professora? Oi? É o seguinte, você falou do artigo das correspondências de qual que é? 145, é isso? 153, peraí, deixa eu confirmar aqui. 153. Esse artigo aí cabe para coisa tipo WhatsApp, essas coisas? De repente a esposa pega o negócio do marido e tem alguma coisa. Sim, senhor, é exatamente esse Olha que beleza, hein? Divulgar alguém sem justa causa, conteúdo de documento particular, porque hoje nós estamos carecendo aí um pouco de 153, nós estamos carecendo um pouco aí de legislações quanto à internet, né? Aí a gente tem utilizado bastante, mas está precisando de uma legislação severa quanto ao uso da internet. Para normatizar mesmo, assim, falar, se você dados, se você pegar realmente com relação ao celular, a tipificação bonitinha para encaixar o artigo, a gente ainda não tem. Agora, depois da pandemia, vocês vão ver, logo, logo nós vamos ter, porque agora está tendo muito problema com a internet. Muita gente está tendo um WhatsApp clonado, muita gente tem cartão clonado na internet. Não só Instagram. Vocês devem ter visto. E esse daqui também aplica aquela mulher, a menina, sabe? A que divulgou o nome da... Carolina Dickmann? Não, a Carolina Dickmann foi pelo vazamento das fotos, né? Não, eu tô falando daquela loira lá que... É a Sara. Da criança. A Sara, isso mesmo. Também se aplica. A Carolina Dickmann tem uma raiva tão grande, esses negócios dela aí, porque ela segurou a vida inteirinha para não sair na Playboy. E todo mundo doido para ver. Aí, vimos de graça aí, e ela ficou revoltada. Ela não tem que estar revoltada não, entendeu? Ai, Juliana, é verdade. É igual quando você tem, gente, uma coisa que aluno de direito penal já sabe. Nunca tirem foto nua. Se você tira, é porque você quer que alguém veja. Por quê? O celular não apaga nada. Você fala, apagou. Não apaga, recupera. Quando clona o seu WhatsApp, se você tirou foto e mandou para alguém, acabou, meu filho. Quem clonou vai mandar para muita gente. Então, quem não quer,
que sua foto vaze, nunca tira. Porque se tirou, já era. E outra, não, nunca vocês, homens, né, tenha relações com menores de 14 anos. Porque estupro de vulnerável, mesmo consentindo, mesmo que namore, não tem chance nenhuma. Vai, ficar lá encarcerado e vai responder mesmo. Então, já fica esperto. E também as mulheres, tá? Eu sempre falo para os alunos que antes de ter qualquer relacionamento sexual, você pega o celular, pergunta para ela se ela autoriza. Aí pronto, você grava e guarda o celular. Não grava a relação, não. Mas grava essa informação. Como é que seria essa pergunta? Me responda. Me responda? Se você na hora... eu vou chegar para ele no WhatsApp assim, moça, será que a senhora autoriza? Como é que é essa pergunta? Não, você tá lá na hora lá, bem bom, você já fala, você vai querer? Aí ela, sim, então tá bom. Você consente? Sim, beleza. Então eu vou gravar, tá? Fala de novo. Né? Professor, uma própria conversa anterior. Você vai falar, sim. E aí, vou marcar essa própria induzimento que você vai falar ali com ela, vai ser uma prova. O Walter já experimentou. Casa Grande, gente, mas isso professor. Tá gravando tudo, hein? Vocês acham que isso é Casa Grande? Mas esse assunto, Casa Grande é professor mesmo. Casa Grande não perde tempo, não tá gravando as conversas tudo. Agora